Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Essa é a nossa aula de estrutura atômica, nesse módulo de estrutura atômica. E nessa videoaula nós vamos entender um pouquinho mais sobre o núcleo, algumas informações que esse núcleo pode nos passar. E também entender a semelhança entre alguns átomos, beleza? Então vamos lá. Bom, na última aula nós vimos que nós temos dois conceitos importantes. O número atômico, que representa a quantidade de prótons dentro de um núcleo, e o número de massa, que é a soma de prótons mais a soma de nêutrons, beleza? Então aqui, ó, número atômico é a quantidade de prótons que há dentro de um núcleo. E o número de massa nada mais é do que essa quantidade de nêutrons mais essa quantidade de prótons, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho esse elemento X, genérico, beleza? E ele tem 30 na parte de cima e 20 na parte de baixo. Na parte de cima, gente, vai o número de massa. Então, quer dizer que ele tem 30 de número de massa. E ele tem 20 na parte de baixo, que significa o número atômico. Por consequência, se eu sei que o número atômico dele é 20, significa que ele tem 20 prótons no seu núcleo, beleza? Agora, quantos nêutrons ele tem será? Porque eu já sei a quantidade de prótons, quero saber a quantidade de nêutrons. Bom, simplesinho, é só a gente utilizar a fórmula do número de massa, beleza? Então, por exemplo, o número de massa, ele é aqui no caso... Pera, deixa eu escrever a fórmula primeiro, né? A igual a N mais P. Então, nesse caso, o número de massa é 30, número de nêutrons eu estou procurando e o número de prótons é 20, beleza? Então, subtraindo 20 dos dois lados, nós vamos chegar que o número de nêutrons vai ser 30 menos 20. Então, nós temos aí, no caso, 10 nêutrons dentro desse núcleo atômico. Opa, coloquei 20 ali. Aí. Então, 10 nêutrons nós vamos ter dentro desse núcleo. Tranquilo? Então, para achar, gente, a quantidade de prótons e nêutrons, a gente só usa essas formulazinhas, essas informações. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, quando a gente estuda lá os modelos atômicos, a gente, lá principalmente o de Dalton, né, que é aquele inicial científico, que para Dalton os elementos químicos eles eram realmente diferentes um do outro, e eles não tinham nada de igual um com o outro. Eram átomos completamente diferentes, porque eles tinham tamanhos diferentes e massas diferentes. Então, isso era o conceito para ele. Elementos químicos são totalmente diferentes um do outro por causa do tamanho e da massa que tem. Só que com a descoberta dos prótons e dos nêutrons e toda essa evolução do modelo atômico, hoje a gente sabe que esses átomos eles podem apresentar semelhanças um do outro. Às vezes mesmo pertencendo a elementos químicos diferentes. Então, olha só, átomos podem ser semelhantes em alguma coisa, mesmo pertencendo a elementos químicos diferentes. E a gente vai entender essas semelhanças, que tipo de semelhanças pode acontecer agora, beleza? Então, olha só, o primeiro caso aqui. Esse primeiro caso aqui de cima, ó. Aqui, gente, nós temos dois elementos, certo? Dois elementos genéricos, x, x, beleza? E eu percebo aqui, ó, que ele tem número de massa igual a 30, esse primeiro, né, desse número de cima, e esse outro tem número de massa igual a 32. Beleza, são massas diferentes. Só que eu percebo, gente, que eles têm o mesmo valor de número atômico. Eles têm 20 de número atômico. Então eu percebo que a semelhança entre eles está no número atômico que eles apresentam. Beleza? Então, eles têm um número de massa diferente, mas eles têm semelhante o mesmo número atômico. Ou seja, esses dois elementos, eles têm a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, 20 prótons, beleza? O que acontece, gente? Quando dois elementos, eles possuem o mesmo valor, a mesma quantidade de número atômico, mesma quantidade de prótons, nós dizemos que eles são isótopos. Beleza? Então, isso aqui eles são isótopos. Uma maneira de você guardar isso daqui é olhando para esse P que está aqui no meio. Beleza? Esse P é de prótons, isótopos. O P de próton, eles têm a mesma quantidade de próton, mesmo número atômico. E uma informação importante.
Por eles terem o mesmo valor de número atômico, pode perceber, eles pertencem ao mesmo elemento químico, certo? É X e X, é o mesmo elemento químico, só mudou a massa deles. Então, isótopos, eles pertencem, né, são do mesmo elemento químico, beleza? Então, são do mesmo elemento químico, tranquilo? E uma coisa importante sobre esses isótopos, qual deles é mais pesado, vamos dizer assim? Bom, opa, liberar o espaço, aí vamos continuar. Então, olha só, vamos dizer então aqui qual que é o mais pesado entre esses dois isótopos. Bom, obviamente que é o que tem massa 32, número de massa 32. O que acontece? Por terem massas diferentes, eles vão ter propriedades físicas diferentes, né? Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, essas propriedades, beleza? Por ser mais pesado, ele vai ter propriedades físicas diferentes do outro isótopo, que só tem 30, beleza? Mas por pertencerem ao mesmo elemento químico, a capacidade de reagir deles, as propriedades químicas, serão as mesmas, beleza? Então, o isótopo, eles vão ter propriedades físicas diferentes, porque um é mais pesado que o outro, porém vão ter a mesma propriedade química, a capacidade de reagir e fazer o mesmo tipo de reação, porque pertencem ao mesmo elemento químico, beleza? Então, isótopos são aqueles que têm o mesmo valor de número de prótons, porém, eles pertencem ao mesmo elemento químico, beleza? Bom, agora vamos então aqui para o segundo tipo de semelhança que pode acontecer. Olha esse elemento X e esse elemento Y. De cara, eu já posso perceber que eles têm número atômico diferente, e se eles são de número atômico diferente, eles são de elementos químicos diferentes, por isso um é X e o outro é Y, identidades diferentes. Mas eu percebo que eles têm o mesmo valor de número de massa. Então, a semelhança entre eles está no número de massa, beleza? Quando átomos possuem semelhança, né, têm o mesmo valor de número de massa, eu digo que eles são isóbaros, beleza? Então, eles são isóbaros, tranquilo? Então, isóbaros. Só para você guardar aqui também, né? O número de massa ele é representado pela letra A. Então, pega essa letrinha A aqui do meio, ó, isóbaros, né? Então, o Azinho ali significa número de massa. Tá para você guardar. Então, esses elementos, esses átomos, né? Eles têm exatamente o mesmo valor de número de massa, certo? Mas como eles têm número atômico diferente, eles não pertencem ao mesmo elemento químico. Então, aqui no caso, serão elementos químicos diferentes, tranquilo? Então, só os isótopos que apresentam aí o mesmo elemento químico. Os isóbaros são elementos diferentes um do outro de elemento químico, né, de identidade. Eles têm identidade diferente, beleza? Então, isóbaros têm a mesma quantidade, o mesmo valor de número de massa, tranquilo? Agora aqui o último caso, gente. Nós temos, no caso, elementos químicos que eles apresentam, se eu perceber aqui, ó, número de massa diferente um do outro, um é 30, outro é 40, e números atômicos diferentes um do outro, um é 20, o outro é 30, tranquilo? Então, 20 e 30 é o número atômico deles aqui na parte de baixo. Bom, aparentemente parece que eles não têm nada de semelhantes um com o outro, certo? Mas vamos calcular a quantidade de nêutrons que eles têm? Vamos calcular para ver quanto que dá? Olha só. Nesse caso, então, aqui, como é que eu calculo, então, por exemplo, o número de nêutrons? Bom, o número de nêutrons, se você perceber, a gente usa a formulazinha da massa, né, do N mais P, beleza? E se você perceber aqui, né, para achar a quantidade de nêutrons, é só eu pegar a quantidade de massa e subtrair pela quantidade de prótons, certo? Ou, lembrando que número de prótons é a mesma coisa que número atômico, é só pegar número de massa menos número atômico, certo? Porque é equivalente, beleza? Então, olha só. Número de massa é 30, número atômico é 20. Então, 30 menos 20 vai dar uma quantidade de nêutrons igual a 10. Beleza. Esse outro é número de massa 40, número atômico 30. Então, 40 menos 30, né? Massa menos número atômico
é igual a 10 também. Então percebam, gente, que eles têm o mesmo valor de número de nêutrons. Eles têm a mesma quantidade dessas partículas de nêutrons, beleza? Quando esses elementos, né, eles apresentam a mesma quantidade, né, de número de nêutrons no seu núcleo, nós dizemos que eles são isótonos, beleza? Então aqui eles são isótonos. Esse Nzinho aqui é para você guardar que eles têm o mesmo valor de número de nêutrons. Então percebam que os isótonos não dá para olhar para o símbolo e dizer que eles têm, se são isótonos ou não. Eu tenho que fazer esse cálculozinho, que é o cálculo do número de massa menos número atômico, beleza? Então sempre guardem essa formulazinha. Para achar o número de nêutrons é massa menos número atômico. O de cima, ó, o número de cima menos o número de baixo, beleza? Caso esteja aí em simbologia o número de massa e o número atômico, beleza? Então, gente, essas são as semelhanças que nós podemos ter entre os átomos, beleza? Em relação às partículas do núcleo. Isótopos, mesmo número de prótons no núcleo, por isso pertencem ao mesmo elemento químico, beleza? Isóbaros, mesmo valor de número de massa, são elementos diferentes. E os isótonos, que são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons no seu núcleo, beleza? Bom, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido esse negócio aí de isótonos, isóbaros e isótonos. E na próxima aula nós vamos dar continuidade aí, então, à estrutura atômica, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.